futebol brasileiro está cheio de ganhar melando. Toma milkshake de morango. Nó, é muito cremoso. Dar a voadora não é lance de jogo. De chutar a bola na direção da torcida, evidente que pode causar o que causou. Ainda bem que não deu, provavelmente não deu uma dor maior, porque eu não levei uma bolada na cabeça inadvertidamente. Espera aí que tô ocupado agora. Um gol do maior rival. Então assim, se der pra evitar, ok. Isso é bom demais! Meus amigos, amanhã inteira, tá? Se trata desse corte aqui que eu tô falando. Amanhã inteira, os comentaristas debatendo os dois lances, né? Que marcam parte da partida, que é o lance do Andréas, né, cavando ali um buraco no campo, e o lance do Luigi. Agora, eu não vi essa mesma coisa quando o Memphis subiu na bola, quando teve a treta do Campeonato Paulista lá, que o jogo não andou. Então, assim, é assustador a gente ver, né, que parte dessa imprensa, antes de mais nada, né, boa tarde, boa noite, eu tô gravando na parte da tarde, tô subindo o vídeo no final da tarde, tava aqui analisando. Cara, teve ali, lógico, opiniões diferentes na Jovem Pan, mas assim, cara, um chororô, até que acaba de sair a notícia que se pensa, assim, na punição, tanto pro Andréas quanto pro Luigi. E eu sei que muitos vão concordar que tem que punir. Eu acho, cara, de verdade, você pegar a imprensa inteira, né, falando a respeito de punição na parte da manhã, quase não falaram do jogo, falaram mais sobre as polêmicas do jogo. E o Felipe Oliveira aqui, ele fez um comentário interessante, né? Quer ver? Acho que já tem alguns minutos. Aqui, ó. Está dando nojo os moralistas de plantão. Alguns defendem até o futebol raiz e de repente saíram da tumba para vilanizar ou vitimizar? Eu coloco aqui, vilanizar o que rolou em Itaquera ontem. Além da cera do Carlos Miguel, reclamaram como se fosse exclusivamente o goleiro palmeirense, né? Arrisco dizer que se fosse do outro lado, o lance do André certamente seria levado na esportiva, na resenha, na inteligência, como foi quando o Memphis subiu na bola, olha, tá vendo? Então assim, rapaziada, é assustador você ver os programas de imprensa e dos caras que se dizem raiz, né? Eu vi o Pilhado também pedindo a punição ao Andrés, porque senão vira moda. Olha, é lamentável no meu ponto de vista. No vídeo de hoje a gente vai abordar a coletiva do Abel, né? A coletiva de imprensa do Abel Ferreira. Teve alguns pontos legais, outros nem tanto, da coletiva. Ele começa a coletiva meio tenso ali, depois termina sorridente a coletiva. Peço para você aí que tá do outro lado deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E outras situações eu subi também lá no Fala Insta aqui, tá? No X. Se você ainda não segue, pedir aí para dar essa moral. Esse aqui é o meu X, tá? Fala Insta, beleza? Quem puder seguir, agradeço. E esse edit aqui que eu fiz, esse editzinho brincando, é um que também vale a pena a gente refletir dentro dessa temática, tá? Olha aí, ó. Eu fiz uma brincadeira aqui, obviamente, para dar uma quebrada, porque é assustador os caras falando. Eu lembro até hoje, um pós-jogo do Arnaldo e o Tirone, quando envolve Palmeiras e São Paulo. E, cara, o pensamento dos dois ali naquele momento era totalmente antagonista a isso que ele tá falando aqui, né? E eu também não entendi o argumento dele, cara. Sinceramente, esse argumento de falar que o futebol... Como que é que ele falou aqui, ó? Eu já coloquei aqui que história é essa, mas eu realmente... O Guardiola não é Quer isso. ver? E o Arteta, que perdeu todos os campeonatos com o Arsenal sem mandar o goleiro deitar? Uma hora ele vai ganhar. Né? Vai ganhar esse ano, talvez. Futebol não precisa ser assim. E toda vez que a gente reforça isso, enche o peito, meu time tem que ser assim, eu acho que é um desserviço. Eu acho que o futebol é assim. Sempre foi e vai continuar sendo. Não adianta chorar. Inclusive a gente fala, nós como canal de Palmeiras elogiou muitas vezes a postura do Memphis. Então seria hipócrita a gente condenar a postura do Andrés. Clássico é isso, cara. Se o juiz não viu, se não viram, azar o deles. Azar o deles. Não cabe, pra mim não cabe nem punição. Porque chutar a bandeirinha é mau caratismo, cavar o pênalti ou cavar a marca do pênalti é mau caratismo, ficar na frente da bola é mau caratismo, tudo isso é desrespeito ao jogo. E se é assim, eu prefiro não ganhar. Eu,
Eu prefiro não ganhar. Essa é a minha posição. E acho que o futebol mostra que tem outras formas de ganhar do que só ganhar melando. Eu quero ganhar melando, mas você não pode. Então eu vou dizer mimimi. Falar mimi não adianta. Mimimi. E o futebol brasileiro tá cheio de ganhar melando. Toma milkshake de morango. Nó. É muito cremoso. Cara, vocês sabem aí o que é, afinal, Guardiola. ganhar melando? O que seria ganhar melando, rapaziada? Porque, sinceramente, cara, eu arrisco dizer, se você tira a roupagem do Palmeiras e coloca a roupagem de quem cada jornalista aí que defendeu torce, eu duvido que seria com a mesma situação a análise. Eu duvido, tá? Eu duvido que você pega um pós-jogo de clássico, onde o São Paulo venceu e rolou esse tipo de catimba, que eles iam perder tanto tempo assim analisando. Enfim, é uma pena, porque isso pra mim é uma... Pra mim, tá? Frescura, se perde muito em falar de futebol. A partida teve algumas situações aí que vale o nosso contexto pra falar de futebol, e aí acaba que a gente não fala justamente por conta dessas coisas que correm por fora, né? Então tá aqui, o Andrés e Luigi serão denunciados pelo TJDSP após o derby. É isso aí. Comenta se vocês concordam e bora pra coletiva do Abel Ferreira. Lembrando que eu dei uma editada pra ficar mais dinâmica a coletiva aí, beleza? Bora que vamos aí. Eu chutei aquela porcaria mesmo. Eu não vi a coletiva, não vi nem trecho. O único trecho que eu vi foram das contratações ali, que é quando ele fala que tem as contratações de scouting técnico e que são de presidente. Só isso daí. Porém, eu também quero ver o contexto da declaração, tá? Ontem a gente percebeu também, é importante falar, um Abel Ferreira bem inquieto no banco de reservas. Na verdade, tentando ficar quieto, mas inquieto, né? Tipo, ele lá no fundo do banco de reservas. Agradeço aí, Rodrigo, pela inscrição, obrigado. Pessoal que estiver chegando aí, pedir o like de vocês, e aqui na live é comentar para seu comentário sair aqui em tela. Bora lá, então. Vou fazer pequenos frames, né? Pequenos cortes aqui, só do que for mais relevante, beleza? E a gente vai passar também por um girinho de imprensa e mídia alternativa, pra gente fazer uma dinâmica, se concorda ou não, de como cada um viu essa vitória aí contra o Corinthians, que foi uma vitória, eu vou dizer incomum, porque o Palmeiras, quando estava numa expectativa boa nos clássicos, ele não ficava segurando o adversário, ele realmente era mais dono do jogo, né? E ontem eu fiz o cuidado de voltar lá em 2022 e realmente lá nós tivemos menos posse de bola. Porém, o retrato do jogo não foi assim, né? Então, quando eu voltei naquele lá de 2022, foi que eu falei pra vocês que a gente teve um período, não sei se vocês lembram, que foram 3 clássicos seguidos, e os 3 foi 1-0. E o que aconteceu esse ano? Nós tivemos os 3 clássicos, ganhamos 3, não foi os 3 1-0, mas nós tivemos aí um Palmeiras um pouquinho mais... um pouquinho mais, não, na verdade, mais reativo do que de costume nos clássicos, né? Bora lá ver o que o Abel Ferreira falou aí, tá? Vamos lá. Pera aí que tá sem áudio aí, deixa eu arrumar o áudio. Só um minuto. Ver onde que é aqui a engrenagem de áudio aqui, ó. Agora vai sair. Pronto, vamos lá. Aqui na Neoquímica Arena, o que não acontecia por parte do Palmeiras aqui desde 2022. Você acabou sendo expulso em mais um jogo, mas a vitória veio com o gol do Flávio Lopes. Queria que você dissesse pra gente a análise sua, por favor, e o que você acha que o Palmeiras fez de diferente que conseguiu sair daqui vitorioso na noite de hoje. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, sempre é difícil jogar aqui em Itaquera. Já disse que este é um gramado diferente de todos os do Brasil, portanto o Corinthians tem essa vantagem, uma vantagem muito grande, porque é um gramado completamente diferente dos outros todos. E nós sabemos disso, quanto é difícil jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado ou super confiante pela vitória e mais um título que ganharam. Portanto, sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia.
conforme o jogo foi rolando, eu acho que nós fomos ficando cada vez melhor dentro Aqui rapidinho. O primeiro tempo foi muito horrível. E o segundo, o Palmeiras melhora mesmo. Em alguns momentos ali do começo do segundo tempo, melhora na partida, sim. Mas o primeiro tempo foi dureza, hein? O primeiro tempo foi dureza. Bom, é observar o quanto a gente vai começar a melhorar nesse aspecto, né? De ter mais o controle do jogo. Mas o primeiro tempo foi péssimo. dentro do jogo. Mesmo na segunda parte tivemos uma clara oportunidade do Luigi em que cara a cara com o goleiro um bocadinho mais de maturidade que ele vai ganhar com o tempo seguramente, e com a oportunidade de continuar a jogar na nossa equipa, mas acho que foi uma vitória difícil perante um adversário difícil, mas competimos como o Palmeiras exige. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E ano passado, o próprio Corinthians, né, ele começa a arrancada na temporada depois de vencer o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Agora, nessa primeira fase, o Palmeiras ganha os 3 primeiros clássicos estaduais. Como isso também pode dar mais casca à sua equipe, motivar, melhorar, aliás, né, a moral desses jogadores com uma sequência de temporadas. Se me permite uma segunda, o Palmeiras anunciou ontem, né, o John Arias, você já conta com 2 reforços, mas ainda conta com jogadores também do departamento médico. Queria saber do Paulinho, se você já tem alguma previsão para poder contar com ele para te ajudar dentro de campo. Olha, vou começar pela segunda. Os jogadores são reforços quando os vis a jogar. Quando nos vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. Até aí, se o clube o anunciou, é ótimo, porque realmente precisávamos de... O Abel tá com algum problema? Tipo, eu nem vou ficar falando muito, eu só vou jogar pra vocês assim. Eu vou jogar pro Abelizado. Parece que ganhou? Meu amigo. É estranho demais isso, cara. É estranho demais. Não é? Não é esquisito? de mais soluções. Eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande para ir atrás dessas contratações e, logicamente, quando falamos de jogadores desse nível, isso é contratação de presidente, como já disse, contratação de scouting e de treinador e de Barros é o Lopes, é o Rios, é o Murilo, são esses jogadores. Agora, jogadores como o Vitor Roque, como o Andreas e como agora o Arias, isso é contratação de presidente, não há dúvidas para... E o Paulinho? O Paulinho foi de quem? Foi de presidente ou foi de scout? Paulinho deve ter sido de presidente também, pelo preço, né? Pelo preço também, né? A ninguém, portanto, em relação a isso estamos falados, mas eu quero vê-los disponíveis e prontos para jogar dentro do campo. Aí sim, falamos em reforço até lá, continuamos a jogar com os recursos que temos, que são bons, e quando estamos todos juntos, estamos na nossa máxima força dos que estão aqui, somos uma equipa competitiva e consistente, como mostramos hoje aqui, com grandes pormenores de qualidade, e quando é preciso também sofrer juntos também o fazemos. E a primeira pergunta era sobre olha, eu, apesar disto ter começado há um mês e pouco, já conseguimos entender o que é que isto funciona, não é? Já houve contestação, já houve euforia, pronto, é isto. Isto eu não vou mudar, isso faz parte da nossa cultura, isso não vou mudar. O que eu te posso dizer é que vamos continuar com o nosso trabalho de continuidade, de organização, melhorar cada vez mais os nossos processos, melhorar cada vez mais a confiança dos nossos jogadores, melhorar cada vez mais a decisão dos nossos jogadores, porque nós precisamos que as decisões sejam boas e continuar o nosso caminho. Entendeu? Não adianta, ele tá sempre assim, nessa condição de que ele precisa provar algo. Na verdade, ele só precisa, no meu ponto de vista, voltar a ter, sabe, tesão mesmo. Entendeu? Voltar a... Eu entendo, as coletivas devem ser um saco, tá ligado? É pra ele, é pra nós também, né? A gente faz porque precisa ver a visão do técnico. Como é que eu vou ter uma opinião do time se a gente não tiver uma visão direta do treinador? Eu posso ter opinião, mas é importante ver como é que ele tá pensando sobre as contratações, sobre o processo da temporada. E eles ainda consideram aí meio que pré-período, né? Pré-época. Enfim, bora pra coletiva, é o que eu acho. Eu acho que essa mudança de aura passa muito por ele também.
pouco de sorte no futebol, além de competência e oportunidade, você citou um pouco também um pouquinho de raiva. Acho que aconteceu tudo isso hoje, né, dentro dessa partida diante do Corinthians, e eu queria saber o tanto quanto você ficou bravo ali com o Vitor Roque, porque a bola batia e voltava, na substituição do Luigi, e o que falar sobre o pênalti, na sua opinião, onde o Carlos Miguel sai para disputar uma bola e, na minha opinião, em momento nenhum ele... Estás-me a falar do pênalti da Vila Belmiro ou não? Não, Com o jogador... de hoje. Não vi. Eu só tinha visto, foi o da Vila Esse aqui é legal. Belmiro que o Klaus empurrou. Sim. Não, hoje não vi. E agora não vi. Esse daí, Não comento, não vi. E sobre essa resiliência do Palmeiras de competir ao máximo, e você falou, se a gente competir ao máximo, a gente pode competir com qualquer time do mundo, mas se o Palmeiras não competir, Verdade. ele realmente vai perder como perdeu para o Novo Horizontino. Verdade. Já vos falei que nós o ano passado fizemos... Rapidinho, a pergunta também não ajuda, né, rapaziada? Quer voltar na pergunta pra vocês verem? Cara, eu, né... Entendeu? Acho que é possível formular uma coisa mais objetiva, né? Porque quando a pergunta, ela é, né? Ela parece um emaranhado de coisas, a resposta também, ela vai ser cada vez mais, entendeu? Eu acho que tem que ser objetivo, né? Então, o Vitor Roque, a bola bateu e voltou, né? Mas a consistência, mas o Novo Horizontino, não, utiliza o fator Vitor Roque insatisfeito e faz a pergunta, o que o Vitor Roque precisa melhorar para a bola não bater e voltar? Isso foi um problema na partida? Ponto. Você vai extrair respostas melhores, mas quando a pergunta é uma espécie de dissertação e opinião, ao mesmo tempo é uma pergunta, também é foda, né? Temos uma reformulação muito grande na equipa. Às vezes até questiono, parece que só cheguei o ano passado, mas mesmo assim chegámos a 3 decisões. Apesar de toda a reformulação, chegámos a 3 decisões. Infelizmente tivemos um adversário que foi mais competente do que nós e ganhou, mas o desporto e o futebol é isto mesmo, é estarmos preparados para competir, para chegar às decisões e ganhar, e umas vezes vamos ganhar e outras vamos perder, como aconteceu ao longo destes 5 anos, apesar de eu às vezes pensar, parece que só cheguei o ano passado. O Abel tá pirilim da cabeça, ele repetiu de novo, cara. Caralho, não tá bem. E aí você repara, vamos ver se ele vai falar do Vitor Roque, que é tipo um ponto da pergunta. Mas é isto, sim, hoje competimos, como já competimos outros jogos, já houve jogos que nós viemos aqui e perdemos e que não merecíamos ter perdido, por aquilo que foi as oportunidades que nós criamos. Mas é sempre difícil jogar aqui, eu volto a dizer, o Corinthians é uma equipa super qualificada, é uma equipa que, tal como a Palmeiras, luta pelos títulos, tem a mesma obrigação que o Palmeiras ganhar títulos, tem jogadores de grande qualidade nacional e internacional, jogadores de seleção nacional brasileira e jogadores de seleção internacional também, portanto é isso, é uma equipa que, tal como o Palmeiras, luta pelos mesmos objetivos. Foi, como te disse, um jogo difícil onde o Palmeiras acabou por ganhar por aquilo que fez ao longo dos 90 minutos e aquilo que para mim é mais importante no futebol, que é a eficácia. Isso determina tudo aquilo que é o resultado do jogo. Bem, com Jorge Rádio Bandeirantes, voltando em 2 situações de jogo, uma já mencionada na sua perfil sobre a substituição do Vitor Roque. Por que dessa opção àquela altura do jogo? Gerou estranhamento a alguns torcedores, a saída um pouco parecido do que você costuma mexer em relação a esse jogador, e além disso, a sua expulsão. Qual foi a reclamação, qual foi a cobrança naquele momento em relação Eu acho que... Eu não queria muito falar da arbitragem. Em relação ao jogador, é fácil, é a opção. Nós queremos rendimento, queremos frescura, queremos... e nós temos que entender que, para vocês entenderem, o Roque, quando começou, teve logo uma lesão na primeira semana, se vocês se lembram. Portanto, sabemos que ele ainda está longe daquilo que nos pode agregar, como já agregou no ano passado e que seguramente como vai fazer este ano. Portanto, opção, só isso, nada mais. Em relação àquilo que foi a expulsão, é verdade, a CBF foi ao Palmeiras e fez questão de dizer que este ano não ia permitir qualquer tipo de contestação.
A única coisa que eu fiz, eu realmente contestei a falta do André, não era? Que já tinha feito 6 ou 7 faltas. Tinha dito isso ao árbitro assistente na primeira parte, uma falta sobre o Vitor Roque, do lateral direito do Corinthians, não deu amarelo, e depois na segunda parte, a primeira falta que faz o Maurício, dá amarelo ao Maurício, e eu, como lhe tinha dito, ok, se for igual para as duas equipas eu não vou reclamar, mas só que os critérios foram diferentes, foi o que eu fiz, reclamei, não sei o que é que ele vai escrever, porque ele estava a 40 metros, não sei, viu a gesticular, mas aí eu também tenho que reconhecer. Fui avisado que nem gesticular posso, e ele teve realmente coragem, teve a coragem de me dar amarelo e expulsar, e pelas regras daquilo que me foi dito, que não podemos gesticular, tenho que aceitar a decisão dele. É a segunda vez que você... Bom, do Vitor Roque ele tem batido na tecla de parte física, né? Então a gente conseguiu coletar aqui uma resposta a respeito da substituição. Na visão do Abel Ferreira não foi situação técnica de jogo, ele fala sobre a parte física e a questão da lesão que o Vitor Roque teve. Ou seja, ele joga contra o Inter, né? Se a ideia foi preservar o Vitor Roque, dentro daquele debate na live, de time titular ou não, eu creio que o Vitor Roque joga contra o Inter, por isso foi preservado na partida de hoje, né? Na partida de ontem. Enfim, eu acho que é isso. E ele tem citado, né, que há jogadores que voltam, tipo, no mesmo ritmo, e o Vitor Roque mais de uma vez foi citado que ele ainda não tá naquele ritmo dele ideal. Olhando assim, a correria dele em campo, eu não consigo notar, né? A gente pode falar mais pro lado do perfil técnico do que pro lado da parte física. Eu não consigo notar. A gente não tem medidores eficientes de fora para ter essa opinião, entendeu? Na parte técnica precisa melhorar, sim. Acho que ontem não foi uma partida do Vitor Roque. Se a gente só olhar para a partida do Vitor Roque, uma partida boa do Vitor Roque, mas existe contexto para as coisas, né? Você tira o Vitor Roque e coloca qualquer um ali no lugar dele, dificilmente faria algo melhor. É possível falar que o Luigi participou ali do gol e perdeu também um gol. Não acho que por mais que o Luigi participou do gol, a gente venceu por conta da modificação, entendeu? Acho que quem foi efetivo no lance foi o Maurício, que finalizou para gerar esse rebote pro Flaco Lopes. Eu acho que muito mais o Maurício, porque o Vitor Roque roubou bolas também no meio do jogo. Ele combateu no meio do jogo. Foi bolas que, por conta dele, o Corinthians errou o passe e o Palmeiras conseguiu fazer o contragolpe. Agora, a parte técnica precisa melhorar, mas quando a gente fala isso, a gente também precisa melhorar a saída de jogo, condução de posse ao ataque, e aí chega no ataque. Eu acho que existem algumas engrenagens para a gente chegar lá no ataque e comentar sobre o ataque, né? A gente precisa ter um jogo mais dentro do campo adversário. Aí sim é possível falar mais, uma forma mais eficiente do Lopes e do Vitor Roque. Só pedir o like, hein, galera? Quem tá no YouTube, o like aí ajuda o canal, é fundamental aí. Compartilha o nosso conteúdo se você curtir, a sua opinião se você concordar ou discordar aí também é importante. Repete essa escalação contra o Vitória hoje contra o Corinthians. Queria saber se você ainda vai manter essa escalação para o próximo jogo, que é um jogo muito complicado, uma viagem que o Palmeiras vai até o sul do Brasil enfrentar o Inter. Se me permite, eu queria saber também sobre o Marlon. Poucos jogos, mas demonstrando um espírito de liderança. Claro, o Botafogo já demonstrava e aparentemente se sente muito em casa e não está no Palmeiras também. O Palmeiras... Essas perguntas emendadas que caga tudo. Mas vamos lá. Tem essa capacidade, que quem trabalha dentro do Palmeiras, as pessoas, nós temos uma capacidade, o Palmeiras não, o brasileiro tem isso dentro do sangue, recebe sempre bem quem vem de fora, seja brasileiro ou gringo, a cultura brasileira é assim mesmo e portanto nós recebemos sempre muito bem os nossos jogadores, e acho que aí mais uma belíssima contratação do nosso diretor, o Barros. É um jogador que acrescenta isso tudo que tu disseste. Nós vendemos o Aníbal, achamos que era uma boa oportunidade para poder vender o Aníbal e realizar algum dinheiro e dar aqui abrir espaço para podermos contratar um jogador para essa posição, e acho que, eu já vos disse, gosto muito de jogadores brasileiros, gosto muito do mercado brasileiro, mas é muito difícil contratar dentro do mercado brasileiro, e pronto, é muito bom poder contar com um jogador
Conhece o Palmeiras, conhece o Brasil, conhece o jogo, já foi bem treinado por vários treinadores, e isso é uma coisa que ajuda muito o treinador quando tens a possibilidade de poder ter jogadores que foram bem treinados por outros jogadores, por outros treinadores, e isso é ótimo porque é menos trabalho que tenho e é muito mais fácil a adaptação. É um jogador que tem esse cariz de liderança também, e vocês sabem que nós, em função daquilo que foi este mercado, a vontade de alguns jogadores, juntamente com a direção, algumas lideranças e referências do clube saíram, portanto é fundamental esse tipo de jogador. E a outra era... É isso mesmo, a minha função é exatamente essa, é continuar a trabalhar, manter o equilíbrio nas vitórias, perceber que não ganhamos nada, manter o equilíbrio nas derrotas, perceber que o futebol é mesmo isto, mas às vezes vais ganhar, outras vais perder. Quando o treinador entender que deve continuar com a mesma equipa, essa é a minha função, é olhar para o treino, se tiver que jogar os mesmos jogadores jogam, se tiver que trocar, trocam, se tiver que trocar os 10, essa é a minha função dentro a função específica dentro do clube, mas eu acho que com jogos atrás de jogos temos que pesar aquilo que é o próximo jogo, perceber como é que os jogadores recuperam, começar a conhecer também estes novos jogadores, como é que lidam com a recuperação de 2 a 2 dias ou 3 em 3 dias, perceber o tipo de recuperação que têm, quanto tempo é que conseguem dormir ou não. Nós já sabemos que o sono é determinante para aquilo que são a recuperação dos jogadores. Agora num calendário tão apertado, com horários tão tarde, é muito difícil tu teres uma equipa fresca como tivemos no jogo há 3 dias atrás, porque eu tinha trocado toda a gente contra o São Paulo e toda a gente viu a dinâmica, a fluidez, a frescura. Hoje jogaram os mesmos, ao contrário do Corinthians, que descansou toda a equipa para jogar contra nós, e que se calhar se previa que hoje estivesse muito mais fresca e conseguisse, pensei eu, mas o futebol é isto. Aqui eu vou fazer uma meia-culpa. Né? Vamos lá. Vamos levar 2 elementos que ele tá querendo fazer com que a gente acredite em consideração, vai. Não custa nada. Apesar que ele nunca faz isso pro jornalista, pro torcedor, mas a gente precisa ser diferente nesse aspecto, né? Senão a gente vai fazer a mesma coisa que ele faz e fica num ciclo, né? Quando você leva em consideração o jogo, o horário que foi, o horário que terminou, pensando até o horário que chegam os jogadores em casa e pensando no treino do outro dia, eu concordo com ele. Eu concordo com ele que é quase impossível você... Pensa pra gente que é torcedor, que horas que a gente desacelera? 1, 2 horas da manhã. E o jogador? O jogador precisa tomar um banho e tal, desacelerar para treinar no outro dia. Quando você tem esse perfil de jogos por conta da Copa do Mundo, que vai ser de 3 em 3 dias aí, foi em janeiro, foi em fevereiro, eu concordo com ele. E o fator do Corinthians ter colocado os moleques contra o Capivariano e ter engolido o Palmeiras fisicamente, nessa, Abel Ferreira, eu sei enxergar, e eu concordo com o senhor, você tá correto. O Corinthians entrou mais descansado e talvez por isso engoliu o Palmeiras fisicamente. Ponto. Agora, o que a gente pode fazer para quebrar o ritmo do adversário com a posse de bola? Então, de um lado eu concordo com ele, do outro lado eu acho que é possível melhorar e ter um pouquinho mais da malandragem que o Andreas teve no pênalti para cavar falta, ser um time um pouco mais argentino, né? Quebrar o ritmo na casa do adversário. Então, de um lado eu concordo, tá? O Corinthians entrou muito mais refrescado ao jogo, de fato. Talvez a parte física do Corinthians foi muito superior à do Palmeiras no jogo. Isso daí eu não retiro a razão dele, não. E isso com certeza vai impactar a Internacional e já está melhor do que eu imaginava, porque eu imaginava a vitória como veio contra o Vitória, o empate contra o Corinthians, que quase aconteceu, e eu falei pra vocês que eu acho que lá vai ser difícil. E permaneço. Caso o Palmeiras ganhe do Vitória, ganhe do Corinthians, ganhe do Inter, ganhe do Guarani, cara, tá muito bem. Tá muito bem em resultado, não tenho o que falar. Agora eu acho que a gente vai sentir esse duelo contra o Internacional, porque o Flamengo sentiu o duelo lá, então a gente também vai sentir. É daquele típico jogo que se você briga pelo título e você volta com os 3 pontos, é de fato o que interessa. Não espero performance, eu espero pelo contrário, até uma queda dessa performance, vai ter que trocar jogadores, ou seja, segura o Maurício, bota o Sousa.
Pensando no sistema defensivo, volta com o Giai. O parceiro de zaga era legal que fosse o Fux pra gente começar a entender quem é o mais pronto, mas repetiria o Gustavo Gomes se ele tiver condição. Volantes. Eu acho que os volantes do Palmeiras fizeram um jogo posicional. Eu viria com o Marlon e com o Andrés, mas já para projetar a volta do Evangelista. Jogaria com o Sousa à frente e aí, questão de ataque, eu acho que os jogadores saíram bem, assim. O Vitor Roque foi preservado, então são mudanças que vão ter que ser feitas, mas nada absurdo, não. E outra, nas pontas de campo você pode usar, nas beiradas de campo, ter o Riquelme para você poder refrescar. Nenhum problema começar a partida com o Riquelme para depois colocar a dupla de ataque. Eu acho que pode funcionar bem e você começa a trabalhar essa gestão. Volta a jogar com o Guarani, aí você descansa o time inteiro. Não há necessidade. Estamos em segundo, pessoal. Acho que é segundo colocado, terceiro. Acho que é segundo, né? Com a vitória de ontem. Então, você refresca o time e pronto. Entendeu? Pronto. Aí já vai voltar ao normal essa questão da gestão de energia. Mesclar contra o Inter, descansar o time contra o Guarani e voltar a utilizar a equipe titular de novo na próxima partida. Que aí já me falhou aqui qual que é Fluminense. Fluminense já com John Arias e com John Arias apresentado e bora pra cima. Acho que é isso. É aquilo que nós metemos na cabeça, naquilo que nós acreditamos e felizmente hoje num jogo extremamente competitivo e difícil fomos capazes de saber lidar com todos os momentos de jogo e ser eficazes, que isso é o mais importante no futebol, numa vitória difícil, num campo onde tradicionalmente é sempre difícil para qualquer equipa que venha aqui jogar. Boa noite, Rafael Oliva Itatiaia. No ano passado você se queixou algumas vezes sobre a falta de maturidade e de experiência. Eu queixei-me. Eu não me queixo. Comentou em Aleluia. E dois lances específicos me chamaram a atenção, pelo menos nos confrontos com o Corinthians no ano passado. Um deles, um gol do Corinthians no jogo da Copa do Brasil, em que o Corinthians bate a falta rápido, os jogadores do Palmeiras acabam não cercando, e o Mendes faz o gol de cabeça, e no jogo da volta, o Aníbal acerta aquela cabeçada, enfim. E hoje, o Palmeiras segurou a bola quando tinha vantagem no placar, ou não caiu na provocação do Corinthians depois do gol, da comemoração, tudo. Você sente que tem um acréscimo de maturidade acontecendo nesse elenco, é uma coisa que você está incentivando essa mudança de atitude? E se me permite uma segunda, já sabe que poderá contar. Mano, agora eu entendo o lado dele, pô. Essa questão de primeira e segunda, o jornalista, ajuda nós, cara. Ô, rapaziada. Com o Paulinho nesse mês de fevereiro ou uma coisa mais pra frente? Eu gostava muito, mas não sei responder a isso. Eu gostava, mas não sei responder. Não tenho informações suficientes para poder responder a isso. Toda a gente sabe da qualidade desse jogador, mas desde que ele foi contratado, pude contar com ele, não sei, um mês. Deu para perceber o que é que ele, né? Em meia dúzia de 15, 20 minutos, deu para perceber o que é que esse jogador nos pode dar. Temos que ter um bocadinho de paciência e a vida é mesmo isto. Às vezes nós, falar de futebol, para mim é falar de vida. Quando nós aprendemos a entender e a perceber que a única constante da vida é a incerteza, estamos mais preparados para lidar com o presente e com o futuro. É isso que eu tenho para vos dizer em relação àquilo que é a minha filosofia de ser e de estar. A única constante da vida é a incerteza. É isso que eu te posso dizer em relação a isso. Em relação à maturidade, eu acho que eu não tenho a mesma idade que tem o Dorival, um excelente treinador, mas eu não sei qual é a vossa experiência, a tua experiência, mas a tendência é conforme nós vamos ficar um bocadinho mais velhos, com mais cabelos brancos, as coisas todas a cair, mas há coisas boas que nos acontecem, não é? A ideia é quanto mais velho tu ficas, mais experiente, mais maduro, mais malandro, mais maturidade, portanto a idade é isso mesmo que te dá. E é isso que eu espero da minha equipa. Quando nós olhamos, eu sei que vocês fazem, também não é essa a vossa função, há 5 anos que eu cheguei e é uma equipa completamente diferente, entre vendas astronómicas que fizemos, de encaixes financeiros absurdos, de reformulação de plantel, numa altura em que às vezes é difícil quando tu começas a ver que os teus jogadores começam a chegar a uma determinada idade e que é preciso reformular o plantel que nos deu a todos muito. Há alguns que por vontade própria decidiram procurar outros desafios e que o clube acedeu.
É sempre bom que este tipo de jogos e as experiências nos vá dando exatamente essa maturidade para saber lidar, mas, como te disse, não nos vai dar certeza absolutamente nenhuma, porque no futebol ninguém tem certezas de nada. E volto a repetir aquilo que eu disse desde que cheguei: eu nunca prometi títulos, nunca prometo, dar o meu melhor com os recursos que eu tenho, procurar dentro de um clube que é super organizado, que tem processos de continuidade, de responsabilidade, continuar a fazer aquilo que eu melhor sei, que é preparar a minha equipa, é treinar os meus jogadores, é quando jogarem mal perceber que a responsabilidade é minha, quando jogarem bem perceber que a responsabilidade é deles, e continuar este caminho. Mas a vida é mesmo isto: quanto mais experiências tens, quanto mais jogos tens, não é? Eu não tenho muitos anos de carreira sénior como treinador, porque uma boa parte dela foi passada na formação, mas como sénior já tenho mais de 700 jogos feitos, e isso deve querer dizer também alguma coisa. Muita asneira feita, e muito aprendizado também. Portanto, sabendo que as expectativas são enormes, que a cobrança é enorme, e que só há um caminho: é continuar a jogar para ganhar. É a única coisa que eu posso prometer: jogar para ganhar, ser competitivos e exigentes como fomos hoje, como o Palmeiras merece. E umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. Isso não há volta a dar. É o futebol tal e qual como ele é. Léo, boa noite. Ainda nessa questão da maturidade, você já falou um pouquinho sobre o Marlon Freitas também, e outro que teve essa experiência pela primeira vez de um derby foi o Carlos Miguel, e talvez até com uma responsabilidade maior por tudo que aconteceu na saída dele aqui do Corinthians, por voltar aqui à Arena, reencontrar o torcedor corintiano. Queria te ouvir sobre a partida que fez o Carlos Miguel, quanto ele foi fundamental para essa vitória do Palmeiras, e se a saída do Everton também acelerou um pouquinho esse passo dele ser um líder dentro de campo, que era algo que o Everton também fazia. Obrigado. Olha, como te disse, ou como já vos tinha dito, nós já tínhamos feito esta contratação, a nossa Presidente já tinha feito esta contratação, não era só para o presente, era para o futuro, mas em função daquilo que foi uma vontade do nosso jogador, o Everton, juntamente com a direção, decidiram aquilo que era o melhor para todas as partes. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito sincero e verdadeiro com o Carlos Miguel, mas logicamente que é sempre bom ele jogar, porque nós quando o contratamos, ele não tinha assim tanto jogo assim, mas sabíamos do potencial dele, por aquilo que mostrou aqui no próprio Corinthians. Mas nós sabemos que há posições, e nomeadamente a do goleiro, é uma posição onde a aposta tem que ser forte, tem que ser firme. É um jogador que tem um potencial tremendo, é um jogador que os nossos dois treinadores de guarda-redes, o Rogério e o Tales, têm trabalhado muito em cima daquilo que são os aspectos não só táticos, mas também técnicos, mas também táticos, que é uma coisa que nós implementamos muito na nossa forma de jogar. É um jogador que nós vamos conseguir trabalhar mais do que, por exemplo, o Everton, que era já um goleiro consolidado, com 30 e muitos anos quando nós o apanhamos. Estamos a falar de um jogador que tem 25 anos, com pouco jogo ainda, mas com muito caráter, com muito potencial. Um goleiro corajoso, um goleiro que nos vai ajudar seguramente, e nós sabemos que a continuidade de um goleiro é fundamental para isso. O outro lado emocional é perfeitamente normal. Um jogador que já jogou no Corinthians, é normal que ouvir aqui representar o Palmeiras no estado de um dos clubes que ele representou, aquela emoção seguramente que sente, porque faz parte. Todos nós somos emocionais, mas acho que fez um jogo sólido, fez aquilo que lhes pedimos, teve esse lance do penalti dentro da área onde ele não pode ser tocado, mas enfim, como te disse, eu esse lance ainda não o vi, só tinha na cabeça o lance da Vila Belmiro. Este ainda não tinha, mas pronto. Mas para te dizer que eu gosto do teu look, eu gosto do teu look. Pareces-me um português. Está bem, um abraço. Pô, terminou mais leve do que começou, né? Galera, deixa eu mostrar só isso aqui pra gente contextualizar. O Dorival, ele falou que poucos times colocam o Palmeiras no seu campo de defesa. E isto é mentira. Mentira. O Palmeiras já foi colocado outras vezes no campo de defesa por outras equipes, tá? Vamos escutar o Dorival aí, só um minuto do Dorival,
e faz junção àquilo que a gente tava falando da parte física anteriormente. Né? Bora lá. Eu falei agora, não teve queda física em momento nenhum. Nós continuamos com a posse de bola, com o domínio da partida, jogando no campo adversário. Colocamos o Palmeiras, o que poucas equipes fazem, colocamos o Palmeiras no seu campo de defesa. Eu acho que nós tivemos merecimentos para ganharmos o jogo. Eu não vejo nenhum senão. Eles foram muito felizes, foram competentes, reconheço a derrota, é natural, não tem o que falar em cima, mas o importante foi a postura que o nosso time teve. E não tinha nem motivos para alteração, porque nós estávamos com o domínio do jogo. Talvez qualquer mexida que fizéssemos ali, pelo encaixe que nós tínhamos, seria perigoso, perdemos as rédeas da partida. Então, optamos por isso. E o time se superou até o último momento. Não teve queda, para mim não houve queda física em sentido nenhum. É natural que do primeiro para o segundo tempo o ritmo abaixe. Assim. O Corinthians jogou o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo caiu. Agora a questão é a seguinte, isso aí é o futebol. Isso daí eu cansei de ver ao contrário. Então, de fato, eu não tô nem tirando onda com a cara do Dorival, porque foi esse o retrato do jogo. E o Corinthians também melhorou. Isso é bom pro clássico. Esse Corinthians é um Corinthians que, se o Palmeiras enfrentar no Paulista, ele vai colocar uma pulguinha atrás da nossa orelha. E isso é bom, porque isso exige mais do Palmeiras. Diferente do que eu enxergo do São Paulo e do Santos. São Paulo também jogou bem contra o Palmeiras, mas é um time que apresenta mais erros do que o Corinthians, tá? Uma outra questão pra gente trazer pra cá, deixa eu só lembrar o que era. Isso daqui vai ficar exclusivo pra vocês que estão na live, eu não posso trazer pro YouTube. Eu vou mostrar o momento crucial do jogo. Então assim, está se criando uma narrativa que o Corinthians amassou? Não, cara, o Corinthians jogou melhor, não é narrativa que o Palmeiras de repente foi pior. Que não foi amassado, mas jogou menos. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês é o momento chave do jogo. Peço like, se inscreva, ativa o sininho quem tá no YouTube, beleza? Isso ajuda muito o nosso canal e quem quiser, passa aqui pra live. Aí vocês vão ver exatamente a continuação do que eu tô falando do pós-jogo aqui. E ainda bem, né, pra gente fechar o vídeo aqui, que não é só a parte Nutella, né, que domina o futebol e a narrativa na imprensa. Escuta o Flávio Prado aí sobre o que é um clássico na visão dele e as situações normais de um derby. Isso é futebol. Você tem que encher o saco do seu adversário. Eu concordo com o Vampeta, que eu acho que o Memphis caiu porque caiu mesmo. E aí ele tem uma desculpa e tal, não sei o quê. Caiu porque foi Miguelão, caiu. E ali no campo do quando todo mundo escorrega. Ele fez uma malandragem no futebol. Isso, e você falou, Vampeta, isso se fazia há 500, todo mundo faz, na várzea faz, no campo faz, os grandes jogadores faziam. Agora, o jogador malandro, o que vai bater o pênalti, ele tira um pouquinho de lado, ele chama o juiz e fala, tem um buraco aqui. E o Memphis não fez nada disso, não tinha buraco nenhum. Então, o Andréas Pereira ele teve uma intenção, para mim, muito boa. Encheu o saco do batedor de pênalti. Portanto, parabéns a ele. Gostei muito. Né? Que bom, né? Agora, que feio que foi a abordagem, né, cara? Duas abordagens, né, cara? Bem, assim, no mínimo tristes, né? Que foi a do Mauro Betting e a do próprio Pilhado. Nossa, que frescura, cara. Que frescura. A gente tá falando, afinal, do quê, cara? De futebol ou alguma outra coisa, entendeu? Pelo amor de Deus, cara. É bizarro. Uma coisa é você pedir, né, que o seu time jogue mais futebol. Outra coisa é você ver o jornalista na imprensa defendendo punição. Ou pra isso aí que vocês estão vendo na tela, que também não tem que ter punição. Nem quando é feito no Allianz. Não pedir punição do Luciano, cara. Pelo contrário, lembra quando o Luciano chuta a bandeirinha, vai provocar e o Palmeiras vira o jogo? Se não serviu de motivação para os atletas do Corinthians, problema de vocês. Problema de vocês. Porque aqui a gente não pediu punição nem pro Luciano e nem pro... Quem foi? O Yuri Alberto? Não, a gente pediu pra gente fazer lá. E o Flaco foi lá e fez. O Flaco foi lá e fez. E deu orgulho. Deu orgulho. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e sem frescura no futebol, pelo amor de Deus. Tamo junto, meus amigos. A gente se encontra em live, tá bom? Um abraço.